Oi, pessoal. Aqui é Edson Borowski, de novo, complementando um pouco o nosso vídeo anterior sobre a proposta de voto distrital para a Câmara de Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. Bom, primeiro, essa proposta fragmenta a representação partidária nos legislativos, porque ela tem uma lógica pessoal. Então, eu posso alugar, se eu sou uma pessoa, uma figura pública que tem uma intenção de me tornar parlamentar, deputado federal, estadual ou vereador, e eu tenho uma certa visibilidade pública, eu não preciso de partido. Eu preciso apenas do meu esforço pessoal e do meu dinheiro, porque eu precisarei fazer uma campanha, no caso dessa proposta que passou ontem, que como é um distritão, né? O distritão, por exemplo, seria uma eleição para deputado federal e deputado estadual em todo o Rio Grande do Sul. Então eu precisaria, de certa forma, fazer campanha em todo o estado. Uma campanha mais regional, uma campanha mais direcionada ao público, ao setor político que eu represento, seria muito pequena, muito mais reduzida, e eu não teria chance nenhuma de ser eleito. Portanto, eu deveria equiparar o meu gasto eleitoral para uma campanha de deputado federal e estadual praticamente a um gasto de um candidato a senador, que precisa efetivamente fazer campanha em todo o estado. Então, o primeiro efeito colateral negativo é a ampliação da fragmentação partidária nos parlamentos, ou seja, eu não preciso mais dos votos do partido e dos outros candidatos do meu partido para conseguir atingir uma porção da proporcionalidade naquele parlamento, para atingir a cadeira naquele parlamento. Portanto, enterro o esforço coletivo, a ideia coletiva, e trago para o centro do debate o esforço pessoal, o esforço pessoal e o meu impacto financeiro, né? A minha capacidade financeira de fazer uma campanha mais rica. Então, fragmentação partidária, encarecimento das campanhas eleitorais, porque na verdade, em vez de eu ter uma colaboração de vários candidatos, eu teria que fazer por força própria. Outra questão que me perguntam sempre, Edson, mas daí o voto em legenda acaba o voto em legenda, não tem mais a ideia de que eu, não tendo um nome preferencial na lista que é apresentada pelo partido, eu voto no partido, ou naquela ideia partidária. Então eu voto apenas na pessoa. Outra questão que é bem significativa é que os votos daqueles candidatos que não são eleitos são todos desperdiçados. Só aproveita o voto de quem é eleito. Então, no caso, um vereador, por exemplo, vamos pegar uma cidade média aí, né? Então, aquele candidato que faz lá 50, 100, 200 votos e que ajuda, de certa forma, na eleição daquele candidato que tem uma votação um pouco maior, mas que não atingiu o número mínimo para a sua eleição isoladamente, ele deixa de ter valor, ele perde o valor. Tanto o distrital, ele acaba retirando de todos os outros candidatos que não têm chance de fazer campanha, ou que não têm poder econômico, não têm poder de visibilidade, né? Não é uma pessoa com viabilidade midiática, por exemplo, retira qualquer chance dessa minoria ter uma oportunidade mínima de ser eleita. Então, o distritão, ele concentra poder econômico, ele concentra poder midiático, e ele retira da democracia a pluralidade e a dispersão das possibilidades de eleição no parlamento. Quero chamar a atenção também para outras questões, outros efeitos colaterais do distritão, que eu sempre ressalto, né, nesse momento que nós estamos vivendo, onde o negacionismo tem uma força muito grande, que a gente, infelizmente, ainda acredita, os setores da sociedade ainda acreditam anti-vacina, acreditam ainda em terra plana. A ideia do princípio proporcional, da eleição proporcional, ela tem por trás um conceito científico, um conceito filosófico
no sentido de a democracia representar parte da sociedade, porção da sociedade. Portanto, aqueles setores que são representados através dos seus candidatos por uma ideia, por exemplo, de representação de minorias, como negros, como mulheres, como LGBTQI, como todos esses setores da sociedade, por categoria profissional, eles perdem sentido. Jamais, né, num voto distrital, um candidato que, por exemplo, tem uma visibilidade midiática exposta diariamente na TV, no rádio, vai ter menos condição do que aquele candidato que representa um setor lá, dos advogados, dos engenheiros, ou seja, aqueles candidatos que representam setores ou partes da sociedade terão mínimas chances de se eleger. Então, reduz a possibilidade de nós termos mais amplitude nos parlamentos, uma maior diversidade política. Então, o efeito colateral também em relação aos partidos é terrível. Distritão, gente, significa quase que o fim dos partidos, e é um paradoxo isso, porque na verdade nós estamos na Câmara dos Deputados com representações partidárias, votando a favor do seu próprio, de métodos de eleição que podem efetivamente definir o seu fim. Olha que contradição que nós encontramos nesse processo, né? Então, é muito triste a gente, neste momento de bastante dificuldade política no Brasil, que são feitas várias ameaças à democracia, ameaças que não tenham eleições no Brasil, a gente ter no parlamento discussões desse nível. Então, espero que, primeiro, que se for a voto no plenário, que isso não passe, e que se for ao Senado, que isso seja derrotado. E mais, né, para terminar e encaminhar, o Congresso, na legislatura anterior, em 2017, aprovou uma reforma eleitoral bastante significativa, que aprovou fundo público de financiamento, um fundo especial de financiamento de campanhas eleitorais, que é muito importante. Não caiam nessa discussão rasa, né, nessa discussão rebaixada de que dinheiro público não pode ser para político, para campanha. Isso não serve à democracia, isso é rebaixar. A grande maioria dos países utiliza sim financiamento público, e é assim que nós podemos ampliar a participação nos parlamentos, abrindo espaço para mulheres, para negros, LGBTQI+, ou seja, todas aquelas minorias que não têm acesso ao financiamento público poderão, né, ter melhores condições de disputar. Outra questão é essa ideia de que quem tem mais votos se elege. No sistema majoritário isso é correto, mas no sistema proporcional isso é o fim da democracia e o fim dos partidos. Então não caiam no discurso vazio, porque isso acaba diminuindo a nossa democracia tão solapada, tão questionada, e que nós precisamos defender nesse momento tão difícil do Brasil. Espero que a Câmara não aprove isso, e que, se aprovar, que o Senado derruba. Na reforma eleitoral de 2017, houve um avanço significativo com o fim da possibilidade de coligação nas eleições proporcionais, ou seja, nas eleições para a Câmara dos Deputados, vereadores e Assembleia Legislativa. E isso traz um benefício à governabilidade, apesar dos pequenos partidos não atingirem o quociente eleitoral, teremos menos partido. E, além disso, também em 2017 nós tivemos a aprovação da cláusula de barreira, que é uma possibilidade de nós também reduzirmos a fragmentação nos parlamentos e termos menos partidos auxiliando na governabilidade, e que, infelizmente, se passar essa reforma, não será aplicada pela primeira vez para as eleições gerais. Vejam, a fim das coligações, cláusula de barreira, foi aprovada em 2017, mas não aplicada em 2018, foi aplicada somente em 2020 nas eleições municipais. Portanto, em 2022 seria a primeira eleição
que nós teríamos o fim das coligações para candidaturas a deputado federal, estadual ou nas eleições gerais de 2022. E a Câmara aprovou isso em 2017, que é alterar antes dela ser implantada. Então, o apelo é que, primeiro, vamos experimentar em 2022, pela primeira vez, algo e vamos avaliar se efetivamente isso ajudou na governabilidade, ajudou no fim na redução da fragmentação. A cláusula de barreira já foi implantada em 2018, mas com um percentual muito pequeno, era 1%, agora é 1,5%. Então, nós estamos evoluindo. A reforma eleitoral de 2017 foi muito significativa e ela tem efetivamente que ser implantada em 2022 para que a gente estude melhor, a gente perceba se efetivamente ela beneficiou, melhorou o nosso parlamento, reduziu a fragmentação partidária, né, trouxe melhor condição de governabilidade nos estados e na União, no governo federal. Então, vamos trabalhar para que essa proposta não passe, que não tenhamos essas alterações para 2022 e que nós, operadores aqui do direito eleitoral, tenhamos uma eleição sem reforma. Quero chamar a atenção que a Lei 9.504, lá de 1997, ela é uma lei geral das eleições que veio para que as eleições tivessem uma regra perene, uma regra para todas as eleições. Infelizmente, a partir de 2006, nós tivemos uma série de reformas eleitorais, nós temos mais de 30 leis que alteraram a lei das eleições e praticamente toda véspera de eleição, todo ano não eleitoral, há uma alteração na legislação eleitoral para a próxima. Ou seja, na prática, nós estamos legislando todos os anos não eleitoral para a eleição seguinte. Ou seja, a ideia de ter uma eleição, uma norma fixa, uma lei fixa para todas as eleições, ela não se sustentou a partir de 2006. 2009 nós tínhamos reforma eleitoral, 2013, 2015, 2017, 2019 e agora, de novo, em 2021, nós temos outra reforma eleitoral ampla. Isso que eu não estou falando do Código Eleitoral, do novo Código Eleitoral que está sendo discutido no Congresso, que é outra discussão para um outro vídeo. Então, vamos lá, vamos conversar mais sobre direito eleitoral, sobre essas alterações e estamos à disposição. Se gostou, curte aí o canal e vamos trabalhando aqui nos nossos vídeos. Um abraço.